sempre lembra, Rafael? Hoje eu me lembrei de começar a gravar. Tô, tô melhorando. Vamos lá. Vamos continuar então o que a gente estava falando. A gente estava falando sobre protocolos de OT, né? Já falei sobre alguns. Falta alguns aí para falar. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Acho que o último que a gente falou foi esse aqui, o LoRaWAN, né? Só relembrando, a gente estava falando sobre uns protocolos. Passada bem rápido aqui. A gente falou sobre os protocolos tradicionais da internet versus os protocolos mais específicos, aí, né, pensados especificamente para o mundo de OT, que visam duas coisas, né, que são bem complementares, assim, que é baixo consumo de energia e porque os equipamentos muitas vezes estão em bateria e tal, então eles visam reduzir o consumo de energia quando usam esse protocolo e também reduzir o processamento das mensagens que chegam, né? Mensagens mais simples, mais enxutas. Que no final vai resultar também, isso porque os equipamentos têm baixo poder de processamento e porque também quanto mais tempo se gasta processando, mais bateria você gasta também, né? A gente falou sobre alguns protocolos, a gente estava falando da camada de enlace, que protocolos de mais baixo nível um pouco. A gente falou sobre o Bluetooth Low Energy, que é para distâncias um pouco mais curtas. Né? A gente falou sobre o Zigbee, também para distâncias pequenas, para redes de curta distância. A gente falou sobre o LoRaWAN, né? Acho que foi o último que a gente falou. E o próprio nome no final, que é o WAN, né? Que é o Wide Area Network, que é para redes mais longas, né? Eles são para baixo consumo de energia com alcance muito grande também. No final, a última coisa que a gente falou foi essa tabelinha aqui, que na verdade mostra o alcance que o LoRaWAN pode ter e o consumo de energia, né? Desculpa, e a velocidade de transmissão, taxa de transferência de dados. Ou seja, ele pode alcançar até 14, né, cerca de 14 quilômetros, isso em área aberta, né? Sem obstáculos. Se tiver obstáculos, isso muda. Mas até 14 quilômetros aí com uma taxa de transferência de 290 bits por segundo. Que é muito pouquinho, mas que para muitas aplicações isso aí é suficiente. Bom, ficou faltando a gente falar no que diz respeito aí a camada de enlace, ficou faltando a gente falar na Sigfox, que é uma empresa que foi criada na França, né, em 2010, ou seja, bem recente, tem só 10 anos. Eles têm hoje mais de 10 milhões, já está bem mais que isso, 10 milhões de dispositivos conectados na internet, a maioria na Europa, então o Sigfox é muito forte na Europa. E ela é uma empresa que tem uma solução proprietária. Então, ela controla toda a tecnologia do modelo, desde os dados, os servidores na nuvem e tudo. Então, na verdade, é o seguinte, a ideia do Sigfox, deixa eu ver se eu falo aqui, eu vou para essa aqui. A ideia do Sigfox, vou para a arquitetura do Sigfox, que é bem, mostra o que eu quero dizer. A ideia do Sigfox é o seguinte, eles tiveram a sacada de fazer uma solução proprietária aqui na nuvem. Então, eles têm uma nuvem proprietária para processamento de dados, para armazenamento dos dados da sua solução de OT. E os dispositivos que conversam esse protocolo Sigfox, essa tecnologia aqui nas pontas é aberta. Então, qualquer fabricante pode fazer um dispositivo compatível com o Sigfox. Só que esse dispositivo compatível com o Sigfox, qualquer fabricante pode fazer, na hora de se comunicar, ele vai ter que se comunicar com a nuvem da Sigfox e aí você vai ter que pagar a nuvem da Sigfox. Ou seja, aqui ele deixa qualquer um fazer e aí pode ter competição entre vários fabricantes que eles não fabricam hardware nem nada. Mas aí o hardware obrigatoriamente vai se comunicar com a nuvem deles.
E aí aqui eles ganham dinheiro, que aqui eles oferecem um serviço deles. Então eles têm uma solução que é proprietária misturado com aberto, né? Aberto na parte dos endpoints, que a gente chama, dos dispositivos e tal, e o back-end, que é a parte da nuvem ali que suporta onde os dados são armazenados para você processar ele depois e tal, é onde eles cobram mesmo. Bom, ele usa tem essas faixas de frequência aí, os canais no Japão, nos Estados Unidos e tal, quais são. Aqui é até 50 km de cobertura em zona rural, então tem um alcance muito grande para a zona rural e até 10 km de cobertura em zona urbana. Tipo lá o LoRaWAN, talvez até um pouco mais, né? Por isso que eles são muito utilizados. Aqui está só mostrando que ele é bastante robusto. Então, quando qualquer dispositivo da rede Sigfox manda uma mensagem, ele manda uma mensagem em uma determinada frequência e depois ele reenvia 2 réplicas dessa mensagem. Ou seja, ele manda a mensagem 3 vezes. Ele manda a mensagem numa frequência, depois manda ela de novo em outra frequência, depois de novo na terceira frequência. O objetivo disso é fazer com que tenha pouca chance da mensagem não conseguir chegar até o destino. Se tiver algum problema na transmissão dessa primeira cópia aqui da mensagem, provavelmente a segunda chega, e se ainda tiver algum problema, tem muito menos chance das 3 não conseguirem chegar no destino. Às vezes, uma determinada faixa de frequência está meio poluída no lugar. Você tem muita transmissão ali de outros equipamentos, muita interferência, e aí você pode ter muito erro de transmissão. E aí ela transmite, o Sigfox, né, o dispositivo Sigfox transmite numa frequência, depois transmite outra, e depois em outra, para tentar fugir ao máximo. Assim, se eu tentei 3 frequências, será que as 3 estão ruins? Tem menos chance do que uma delas só está ruim. Isso aí a gente chama de diversidade de frequência. E tempo também, diversidade de tempo, porque ele não manda nas 3 frequências ao mesmo tempo, ele manda em uma, depois em outra, depois em outra. Isso é para que a chance da mensagem chegar ao destino seja grande. É desperdício de recurso mandar 3 vezes a minha mensagem? Mas nesse tipo de rede você não tem muito problema de desempenho, não tem muito problema de... É mais interessante que a mensagem chegue do que eu não preciso ter grandes larguras de banda, ter grandes taxas de transmissão, não preciso de nada disso. Então, velocidade não é um problema. Tanto que ele está falando aqui, ó, nesse exemplo aqui, ó, é uma mensagenzinha de 12 bits, 12 bytes, desculpa. Ela pode demorar até 2,08 segundos, 2 segundos para mandar. Porque tem velocidades aqui de bem baixas aqui. Acho que eu não coloquei aqui a velocidade. Aqui. A taxa de transmissão pode ser de 100 bits por segundo, ó, muito pouquinho. Nos Estados Unidos, na Europa e no Japão, nos Estados Unidos, 600 bits por segundo. Uma rede com velocidade bem baixa. A rede para dispositivos IoT mesmo, né? Dispositivos com baixo poder de processamento. Enquanto, normalmente, aqui está falando sobre recepção cooperativa, que o Sigfox usa, ele tem várias estratégias, esse Sigfox, para poder tentar minimizar ao máximo a probabilidade da mensagem não chegar, não ser captada, não chegar ao destino. Então, enquanto, por exemplo, como é que funciona a telefonia celular? Quando você liga um celular, quando você vai para uma certa região, o seu celular ele se registra numa estação radiobase, ou seja, numa antena. Se eu me movo, eu me registro na próxima antena. Então, meu celular está sempre amarrado a uma antena, está sempre registrado numa antena. E aí, quando você manda a mensagem, você manda sempre por aquela antena. Quando chega uma mensagem para você, chega sempre por aquela antena. Se você se mover, você vai para outra antena, e aí você passa a estar vinculado com aquela outra antena. Então, você sempre está vinculado a uma antena de cada vez. No Sigfox não acontece isso. Se você tiver várias antenas espalhadas, né, várias estações radiobase, todas elas podem se comunicar com o dispositivo ao mesmo tempo. Então, se o dispositivo manda a mensagem, ele manda para todo mundo. Eu posso ter 2, 3, 4, 5 antenas recebendo. Aqui, por exemplo, eu tenho um dispositivo que transmitiu e essas 6 antenas aqui estavam ao alcance dela. Então, as 6 vão receber a mensagem dela. Então, isso faz com que, além de eu ter diversidade de tempo e de frequência, eu tenho o que a gente chama de diversidade espacial. Porque ele transmite 3 vezes as mensagens, né, como eu falei, em tempos diferentes, frequências diferentes. E aqui ainda, se por acaso o caminho aqui para essa aqui, que estiver meio ruidoso,
de repente para cá não está. Então, todas que tiverem ao alcance do dispositivo vão receber, e aí você vai usar aquelas mensagens que puderem ser aproveitadas. Vai ser o máximo confiável possível. Aqui eu já mostrei para vocês, né, que essa parte aqui é toda aberta, né, tem vários fabricantes que produzem equipamentos do Sigfox, mas quando você manda aqui para a internet para a nuvem, você usa a nuvem da Sigfox, que só eles que operam. Então é mais ou menos isso aí, essa que é a ideia do Sigfox, né? Na verdade, essa é a ideia dos protocolos que a gente viu da camada de enlace. Né? Todos eles têm por objetivo, todos eles são protocolos bem simples, no sentido de mensagens curtas, de taxa de transferência bem baixa, que a gente mostrou, porque você não precisa de altas taxas de transferência, dispositivos bem simples, mas além desses protocolos aí de enlace, a gente também tem os protocolos de aplicação, né? Que a gente falou no começo, que basicamente nesse mundo de IoT a gente ataca, voltando tudo aqui que eu vou falar para vocês, a gente ataca em dois tipos de protocolo, né? Onde há o principal ataque, aí as principais propostas de novas soluções. Nos protocolos de enlace, que são protocolos para menor consumo de energia, e com velocidade de taxa de transmissão bem baixas e tal. E esses protocolos de aplicação aqui que mudam em relação aos protocolos da internet tradicional, porque a gente vai ver que eles têm mensagens muito mais simples do que os tradicionais, e também porque eles têm uma questão aí do funcionamento deles que esses outros protocolos não têm, que eu vou falar agora, né? Então vamos lá. Opa, pulei. No que diz respeito aí aos protocolos de aplicação, que são os protocolos que vão cuidar de representar, né, de permitir a comunicação entre os elementos. O de enlace ele faz essa comunicação entre um e outro. Ele é o que está implementado lá na plaquinha de rede, né? Vamos dizer assim. Na camada de aplicação, não. Na camada de aplicação são os protocolos que, né, essas regras de como você vai representar os dados que vão ser transmitidos de um lado para o outro, né, e como que vai se dar essa comunicação. A gente tem aqui, principalmente, 4 protocolos que foram propostos. Tem mais, tem vários outros. Esses são os 4 principais protocolos que foram propostos para a camada de aplicação aí das soluções de IoT. Tem muita gente que ainda continua usando o HTTP, né? Já falei com vocês sobre o fato de que o HTTP é um protocolo muito utilizado, tanto no mundo dos web services, quanto no mundo tradicional, né? Dos web services, ou seja, de aplicações de celular, de páginas web e tal, quanto aqui no mundo IoT também. Mas esses outros protocolos foram propostos e também são bastante utilizados, são mais simples do que o HTTP. O primeiro que a gente vai ver, que é o MQTT, ele é o dominante, é o principal, é o mais usado de todos. Você pode ter, na verdade, protocolos na camada de aplicação com 3 objetivos principais, que é o que a gente chama aqui do S2S, D2S e D2D, né? S2S, D2S e D2D. Esse é device to device, ou seja, para comunicação entre dispositivos em uma rede de automação aí. Um protocolo D2S, que é device to server, ou seja, do dispositivo para os servidores, que é para comunicação, para a informação sair do dispositivo e ser transmitida para um servidor que vai, um ou mais servidores, que vão juntar essas informações numa base de dados para ser exibida num painel qualquer de visualização, né, e tal. E esses S2S, que são server to server, para comunicação entre servidores mesmo. A gente vai focar muito, eu vou falar nas outras soluções, mas a gente vai dar talvez uma importância maior aqui às soluções device to server, que são as soluções responsáveis por permitir que os dispositivos enviem dados para os servidores. Então, com elas, os dispositivos vão poder pegar os dados, enviar para servidores, para que esses dados possam ser tratados de alguma forma, né?
A gente vai falar nesses 4 protocolos aqui, MQTT, AMQP, COAP e DDS. A gente vai começar pelo MQTT, que é é o mais importante. Eu já vou começar logo pelo mais importante para a gente, que é um protocolo D2S, né, Device to Server, ou seja, permite a comunicação do dispositivo com o servidor, permite que um dispositivo mande dados para um servidor para ser armazenado e ser processado. Mas a gente vai falar também em algumas outras soluções. Tem uma outra solução também que é concorrente do MQTT, que é o COAP, é o Constrained Application Protocol. Esse aqui é um D2S também. A gente vai falar no AMQP, Advanced Message Queuing Protocol, que é um S2S aqui, ele é de servidor, para comunicação entre servidores. E o DDS, que é o Data Distribution Service, que é para entre máquinas inteligentes, entre dispositivos, né? Aqui tem até uma interessante, aqui tem a ordem de grandeza do tempo de resposta, ou seja, quando eu estou falando entre dispositivos, eu preciso que a mensagem seja enviada rapidamente de um lado para o outro, de 10 microsegundos a 10 milissegundos. Aí. Do dispositivo para o servidor, da ordem aí de 10 milissegundos a 1 segundo, talvez alguns poucos segundos também. E entre servidores, pode ser bem mais do que 1 segundo, inclusive. Na verdade, é porque aqui você quer uma resposta muito rápida. Aqui, quando você manda para os servidores, a resposta rápida, mas não necessariamente tanto. E entre os servidores, os dados que já estão nos servidores, que um servidor tem que trocar com outro e tal, isso são dados para ter um processamento, não para tomar decisões muito rápidas. Para você fazer ajustes, por exemplo, de otimização na sua planta industrial, você está usando algum esquema de aprendizado de máquina, né? Alguma rede neural, sei lá, alguma coisa que um modelo de regressão, alguma coisa que vai tentar entender melhor como que a sua planta de produção se comporta, dadas as variáveis que você está analisando, que você está coletando no seu sensor, e você com isso poder propor alguma otimização, alguma coisa, que aí você pode demorar até dias para calcular isso, não faz muita diferença. Você pode ter ajustes, não precisam ser instantâneos. O ajuste instantâneo tem que ser se a pressão no lugar lá está aumentando muito e você tem que atuar. Se a temperatura está aumentando muito e você tem que atuar. Né? Essas coisas mais imediatas. E a gente vai começar então pelo MQTT, que é o Message Queuing Telemetry Transport, que é o modelo dominante. Esse que é o que a gente vai gastar mais tempo nele também, porque é o que a gente vai usar mais aqui. Ele, assim como praticamente todos os outros, usam o modelo Publish Subscribe, que só a Squap que não usa, mas o modelo Publish Subscribe que a gente vai falar aqui. O que é isso, na verdade? Então, vamos começar por ele, pelo mais importante, que é o MQTT, Message Queuing Telemetry Transport, né, que é o transporte de telemetria por filas de mensagens, né, mais ou menos isso, a tradução. É um protocolo que foi voltado, né, criado, pensando-se numa solução de IoT, com mensagens bem leves, mensagens bem curtas, bem enxutas, para transportar dados de sensores e atuadores, né, que é o T2S que a gente já falou. Tem baixo overhead. O que quer dizer overhead? Overhead é a quantidade de dados de controle que ele envia é muito pequena. Então, ele manda só 2 bytes de dados de controle em cada mensagem. Então, você manda uma mensagenzinha lá, tem 2 bytezinhos só de controle. Se você pensar no, sei lá, no HTTP da vida, tem algumas dezenas de bytes, um cabeçalho do HTTP. Ou seja, os dados de controle do HTTP são muito longos. Por isso que a gente está indo para outro protocolo, um outro protocolo que seja mais enxuto. Quanto mais enxuto for, menos bateria vai gastar, mais fácil o processamento, né? Tudo aquilo que a gente já falou. É um protocolo simples, com baixa complexidade e tal, e está baseado no TCP lá, que é um protocolo já padrão da internet. O que é o modelo Publish Subscribe? Então vamos lá para o que realmente importa, já tentando entender o funcionamento do MQTT. Ele usa o modelo Publish Subscribe, ou seja, publica e assina. Ou seja, ele funciona com filas de mensagens. Como é que é essa ideia aí?
A ideia é o seguinte, imagina que eu tenho aqui alguns caras, né, que são os meus dispositivos, nos quais os sensores estão interligados. Então a gente viu lá, por exemplo, no nosso experimento lá, um Arduino com um sensor de temperatura ligado. Esse Arduino está coletando sensor de temperatura. No nosso experimento que a gente fez foi imprimir na tela a temperatura que foi lida. No segundo experimento que eu pedi para vocês era para acender LEDs, né, de acordo com as faixas de temperatura. Se a temperatura baixasse muito, acendia o LED azul, subisse muito, acendia o LED vermelho, se ficasse um valor de temperatura aceitável, ficava um LED verde. Então as respostas eram bem visuais ali. Mas numa solução de IoT, a ideia é que eu vou ter dispositivo que vai estar lendo, por exemplo, a temperatura, e ele manda essa temperatura, ao invés de ficar exibindo na tela, porque muitas vezes o dispositivo vai estar em lugar até que você não tem acesso, e você não fica olhando, ele vai pegar essa temperatura e mandar pela rede para algum servidor, para o servidor que vai coletar esses dados e armazenar numa base de dados, exibir numa tela, exibir num aplicativo de celular, sei lá. A gente vai fazer todas essas soluções aí, a gente vai desenvolver todas essas soluções ao longo do curso. A gente vai coletar dados, vai mandar para um servidor, vai exibir na tela, por exemplo, um gráfico do como está variando a temperatura ao longo do tempo, a gente vai olhar essa temperatura no celular, tudo isso a gente vai fazer. Então, essa comunicação entre o dispositivo e o sensor, entre o dispositivo e o servidor, é que usa, por exemplo, esse protocolo MQTT. E aí a ideia é que eu tenho aqui um publicador, é o publisher aqui. O publicador, nesse exemplo que eu dei, é o dispositivo, é o Arduino, por exemplo. Ele é o publicador, ele que quer publicar uma informação, ele que tem uma informação que ele quer mandar para alguém, né? No caso, para o servidor. E o servidor é o subscriber, é o assinante. O servidor é o cara que tem interesse em receber as mensagens do dispositivo. Então, o publicador é o cara que quer mandar as mensagens, o assinante é o que tem interesse nas mensagens, né? E aí, eu poderia ter uma solução bem simples, que é o seguinte, o cliente vai lá e o meu dispositivo vai lá e manda a mensagem direto para o servidor. Então, por exemplo, um celular. Imagina meu celular aqui, eu quero ficar monitorando a temperatura da minha casa pelo celular. Quem tem interesse, então, na temperatura é o celular. Quem está publicando a temperatura é o meu dispositivo. Então, meu dispositivo manda direto para o celular a mensagem. Beleza, eu tenho algumas questões quando a gente faz dessa forma aí. Que é o seguinte. A primeira é o fato de que quem está publicando e quem está assinando, não necessariamente quem tem a mensagem para enviar e quem tem a mensagem para receber, falando de forma mais genérica, não usando aqui os termos de publicador e assinante, quem tem a mensagem para ser enviada e quem quer receber essa mensagem, nem sempre eles estão online, eles estão ligados ao mesmo tempo. A gente viu, por exemplo, que os dispositivos, né, para economizar energia, eles ficam boa parte do tempo desligados. Na verdade, com o rádio desligado, por exemplo, com o transmissor e receptor desligados. Né? A gente falou em algumas soluções de protocolos lá da camada de enlace que eles ficam desligados, ficam em idle a maior parte do tempo, para economizar energia. Né? O Bluetooth Low Energy e algumas outras soluções, eles desligam o rádio e, eventualmente, de vez em quando, eles vão lá e ligam e fazem a transmissão que eles têm que fazer, pegam dados que eles têm que pegar. Então, já por definição, eu tenho que partir do princípio que a maioria dos dispositivos, eles ficam desligados a maior parte do tempo. Eles só ligam muito raramente. Isso já é um dificultador, porque imagina que eu queira pegar e eu queira fazer com que o dispositivo acione alguma coisa. Então, eu tenho um aplicativo do celular, que eu recebo temperaturas desse dispositivo, até aí ok, mas eu também pego do celular e falo o seguinte, sei lá, abre a porta da minha casa, ou acende a lâmpada. Né? A gente vai acender um LED, que é o equivalente a acender uma lâmpada. Então, acende o LED. Tá, mas quem disse que na hora que eu mandei, que eu cliquei aqui para acender o LED e mandei essa mensagem de solicitando essa ação, falando acenda o LED, assim, eu vou ter a chance muito grande do dispositivo não estar ligado naquele momento.
né? Tem uma chance muito grande do dispositivo não estar ligado. Ele fica desligado uma parte do tempo. Né? Eu tenho que dar muita sorte de clicar aqui na hora e a mensagem chegar na hora que ele ligou o rádio dele lá e ele recebeu a mensagem. Isso é um problema. Não é um problema difícil de ser resolvido, mas é um problema. Por que não é um problema difícil de ser resolvido? Porque eu posso resolver isso com um intermediário, um servidor intermediário. Como assim? Meu celular, ele quer acionar lá o LED no meu dispositivo, ao invés dele mandar o comando direto para o dispositivo, porque muito provavelmente o dispositivo vai estar desligado a maior parte do tempo, ele manda isso para um servidor. O servidor armazena esse comando, essa mensagem, que é um comando para que o dispositivo ligue o LED, por exemplo, sendo o LED, por exemplo. Essa mensagem fica lá armazenada. E aí, o meu dispositivo fica desligado a uma parte do tempo. Quando ele se ligar, o que ele vai fazer? Ele vai mandar as mensagens que ele tiver que mandar para quem ele tiver que mandar, e ele vai lá nesse servidor, olha para ver se alguém mandou alguma mensagem para ele. Então, o cara que mandou a mensagem, né, o meu celular, por exemplo, ele não precisa estar ligado ao mesmo tempo que o meu dispositivo. Ele manda para o servidor, o servidor armazena a mensagem e o dispositivo, quando ele se ligar, ele vai lá e pega a mensagem que foi gerada em algum momento aí do passado, não importa muito. Isso é um modelo de publish subscriber, um modelo de publicador e assinante. No caso, o celular está publicando a mensagem, nesse caso, nesse exemplo, publicando uma mensagem dizendo que é para acender o celular, o LED, e nesse exemplo, o dispositivo é o assinante. Quando ele puder, quando ele quiser, ele vai lá no servidor e vê se tem alguma mensagem que foi enviada para ele, né? Porque ele é o assinante daquela mensagem. Tá claro, mais ou menos, essa ideia? Isso é o que a gente chama de comunicação assíncrona. Comunicação assíncrona, ela acontece quando quem envia a mensagem e quem recebe não necessariamente estão online o tempo todo. É um princípio muito parecido com o e-mail, né? O e-mail funciona assim, é uma comunicação assíncrona. No e-mail, quando você manda um e-mail para alguém, o e-mail fica lá no servidor do cara. O cara, quando ele puder, ele vai abrir a caixa de e-mail e vai ver. Certo? Então, é diferente, por exemplo, do telefone. Vamos dar um outro exemplo. O telefone não é assíncrono. Se você ligar para alguém e o cara tiver com o celular desligado, por exemplo, você não vai conseguir falar com ele. Tá certo? Porque a comunicação é síncrona. Você vai ter que deixar uma mensagem para ele em algum lugar, no WhatsApp, a mensagem na caixa postal, aí já é assíncrono, porque ela fica armazenada em algum lugar. Quando o cara puder, ele vai lá e olha. Então, a ideia do MQTT é trabalhar nesse mecanismo, em que você tenha um servidor, que é o servidor de MQTT. No mundo do MQTT, esse servidor é chamado de broker. Né? Broker, em inglês, quer dizer intermediário. Então, ele é um servidor intermediário que ele recebe as mensagens do publicador, armazena elas, para que quando um assinante queira e possa, né, olhar essas mensagens, ele possa chegar lá no servidor de MQTT e falar, me dá essas mensagens aí, que eu tenho interesse, aí o servidor fala, tem essas aqui que o cara publicou já para você aí. Tá claro essa ideia básica, assim? Vou falar um pouquinho mais sobre isso, claro, mas quero saber se está primeiro claro essa primeira noção aí de como é que funciona um Publish Subscribe. Sim. Beleza? Esse conceito de Publish Subscribe não é restrito ao MQTT, não, tá? Tem inúmeras soluções de comunicação que funcionam com Publish Subscribe. Então, a gente chama de filas de mensagens, né? Na verdade é o seguinte, eu falei então a ideia básica do Publish Subscribe, mas tem mais um detalhe. O detalhe é que, como um servidor ele não vai intermediar só a comunicação entre dois equipamentos, entre o celular e o dispositivo, ou entre o dispositivo e sei lá, em um outro servidor qualquer. Ele pode, um servidor de MQTT, ele pode gerenciar a comunicação entre inúmeros equipamentos, diversos dispositivos, diversos clientes, diversos celulares, diversos outros servidores e tal. Podem ter muitos publicadores e muitos assinantes que usem o mesmo broker MQTT, o mesmo servidor MQTT,
o servidor MQTT ele tem um conceito que é o conceito de tópico. Um tópico é como se fosse uma fila de mensagens. Então, quando um publicador manda uma mensagem para o servidor MQTT, ele manda a mensagem para o servidor MQTT e ele diz em que tópico ele está publicando a mensagem. Né? O tópico tem um nome. O tópico é como se fosse uma fila de mensagens. Você tem que imaginar o servidor de MQTT como se tivesse várias filazinhas, igual fila de supermercado lá, várias filas, né? Com vários caixas lá. Então você tem várias filas, só que você dá um nome para cada fila. Né? Igual o supermercado tem a letrinha, tem um númerozinho de cada fila, né? Aqui não é um número, é um nome. Cada fila tem um nome. E essa mensagem fica armazenada naquela fila de mensagem. A mensagem, o publicador vai lá e fala, eu quero publicar na fila de mensagem XPTO. Opa, o broker vai falar, pois não, me dá a mensagem aqui, eu coloco ela na fila de mensagem chamada XPTO. Em algum momento futuro aí, se um assinante for lá e falar, eu queria ver o que tem, se tem alguma coisa na fila XPTO, no tópico, né? O nome é tópico, no tópico XPTO, o servidor MQTT vai olhar, tem aqui, no tópico XPTO tem essa mensagem aqui, que foi enviada para ele. Na verdade, o assinante, ele já de cara ele se comunica com, logo que ele liga, logo que ele liga, por exemplo, ele se comunica com o servidor MQTT e fala, eu quero assinar o tópicos XYZ. O tópico XPTO, que eu falei agora, o tópico banana e o tópico maçã. Então, qualquer mensagem que chegar aí, guarda para mim, que depois eu vou querer. Tá? E aí o servidor MQTT guarda em tópicos separados. Né? E aí o publicador, quando ele publica, ele diz em qual tópico que ele quer publicar. O assinante, quando ele vai ler, ele assina alguns desses tópicos. Então, na verdade, ele nem precisa dizer quando ele vai ler qual tópico ele quer assinar. Ele só fala assim, tem uma coisa aí para mim, que o servidor de MQTT sabe quais são os tópicos que ele assina, e se tiver algum, manda para ele. Tá certo? Então, é assim que funciona. As mensagens são separadas em tópicos no broker MQTT. Aqui tem uma... Vamos falar mais um pouquinho mais para frente, tem uma figurinha que mostra isso melhor. Mostrando aqui, o MQTT foi desenvolvido pela IBM e por uma outra empresa europeia chamada Eurotech. Mas aí a última versão já criaram como se fosse uma ONG, né? Um instituto separado assim para dar continuidade ao MQTT, para não ficar amarrado à IBM ou Eurotech, que é o mqtt.org. Em 2013, ele foi adotado e publicado como padrão da OASIS. O OASIS é um instituto desse aí também que cria um monte de padronização. E hoje em dia esse é o OASIS, Comitê Technical Committee da OASIS, que cria os padrões do MQTT. Aí aqui, isso aqui é exatamente o que eu estava falando com vocês. Eu tenho sensores, né? Eu tenho aqui no dispositivo, eu tenho um cliente MQTT que manda mensagens para o broker MQTT, né? E esse broker MQTT, ele pega a mensagem e disponibiliza em diferentes tópicos. Isso aqui são os diferentes tópicos. Que depois, se alguém quiser consultar o dado, vai assinar um tópico desses aqui e a mensagem que for colocada num tópico vai para todos os assinantes daquele tópico. Eu posso ter mais de um, posso ter vários assinantes do tópico. Isso permite que o assinante não esteja ligado ao mesmo tempo que o publicador. Porque o publicador ele manda a mensagem na hora que ele quiser, ela fica armazenada aqui no tópico até que o assinante vá lá e fala, me dá as mensagens do tópico aí. É como se fosse uma caixinha postal dele, né? Só que não é dele. O tópico pode ser compartilhado entre vários assinantes. É possível, a gente pode fazer, se quiser, é possível você definir regras no broker MQTT, dizendo quais são os dispositivos, quais são os equipamentos que podem publicar num determinado tópico e também quais são os equipamentos que têm direito de leitura, que podem assinar determinados tópicos. Então, você pode criar políticas de segurança aqui. Dizer, só o fulano de tal que pode publicar no tópico tal. Só esse que podem assinar esse tópico. E aí você pode limitar um pouco o acesso. A gente não vai trabalhar muito com essa questão da limitação do acesso, é uma questão de configuração. A gente vai publicar em tópicos e todo mundo vai ler. Mas
mas dá para fazer isso, se quiser. A subscrição associa o cliente a um tópico, pode ser transiente ou durável. Isso quer dizer que o que é transiente ou durável? Quer dizer que você pode ter uma subscrição, quer dizer o seguinte, olha, eu assinei um tópico, aqui eu sou o cliente, eu assinei um tópico, e aí chegou a mensagem 1 para mim, chegou a mensagem 2 para mim, e aí eu tinha uma sessão de comunicação, essa sessão se encerrou por algum motivo. Quando a sessão se encerra, porque caiu minha conexão, porque eu me desliguei, o que quer que seja, a minha subscrição se encerra automaticamente. E aí, quando eu crio uma nova sessão, crio uma nova subscrição, assino de novo o tópico. E essas 2 mensagens que foram enviadas enquanto eu estava desligado, por exemplo, eu perdi. Ou então, o que é mais interessante, normalmente, é que você cria uma sessão, você assina, você fala que está assinando aquele tópico, e aí, se você tem uma sessão, a sessão se encerra porque você desligou o equipamento, né, para economizar energia, o que quer que seja, quando você volta, a subscrição continua a mesma. Então, aquela mensagem que foi enviada por alguém enquanto você estava desligado, está lá armazenada e você vai receber ela. Né? Que é um dos grandes objetivos do Publish Subscribe, né? Essa sessão durável aqui. Mas, se você quiser trabalhar desse jeito aqui, também pode. Isso aqui está mostrando só o formato da mensagem, né? Como é que é a mensagem que é trocada entre dispositivos que falam MQTT. Como eu falei com vocês, ela tem um cabeçalho, né? Dados de controle aqui de 2 bytes de controle. No primeiro byte aí, os primeiros 4 bits são um tipo de mensagem. Se é de conexão, se é para publicar, se é para assinar, se é para desassinar, né? Parar de assinar, se é para desconectar. Esses aqui, aí tem outras aqui, né? Outras mensagens não tão importantes. Esse aqui é para mandar dizer que uma mensagem que você está enviando é uma mensagem duplicada. Em alguns casos pode ser importante você mandar duplicar, né, o envio da mensagem. Não vou entrar no mérito aqui agora. Aqui o QoS level, o nível de QoS, é porque você pode ter mensagens que você considera que são mais importantes ou menos importantes. O nível de QoS, de qualidade de serviço, tem a ver com o nível de importância da mensagem. Esse retain aqui é se você quer que a mensagem seja retida, ou seja, a mensagem seja armazenada pelo cliente MQTT, ou não. E aqui é para você dizer qual é o tamanho da mensagem que vai vir embaixo. O segundo byte aqui é o tamanho da mensagem que vai vir embaixo. É o tamanho da mensagem que você quer mandar com os dados dos sensores, né, por exemplo, do dispositivo. Bom, o que a gente tem que saber aqui do MQTT? Como é que funciona o modelo Publish Subscribe e esse esquema de tópicos. A gente vai usar isso aí bastante. Então, assim, minha pergunta antes de continuar, tá claro isso? Como é que funciona o esquema de publicar e assinar e esse esquema de tópicos aí? Dúvidas, se tiverem dúvidas, é o momento. Ô, professor, o Arduino, ele tem protocolos ou bibliotecas na hora de desenvolver uma aplicação para que ele consiga se comunicar com esse protocolo? Sim, a gente vai usar no Arduino uma biblioteca para ele conversar utilizando o MQTT. Para a maioria, como o MQTT é um protocolo simples, a maioria dos dispositivos aí de internet, por mais simples que sejam, eles implementam o MQTT, né? Não pode falar. Você mencionou que eles têm uma nuvem fechada para transmissão das mensagens, não é? Não, Ou é só para... Não, quem tem uma nuvem fechada é aquele que a gente falou antes, o Sigfox, que é um outro protocolo. Falei só de curiosidade. O MQTT, ele é
eu não falei aqui, mas ele é totalmente aberto, ou seja, foi desenvolvido lá pela IBM junto com a Aerotech, mas qualquer um pode usar MQTT hoje em dia. A gente vai usar, inclusive, um servidor de MQTT, que é um dos mais usados, que se chama Mosquito. Os caras pegaram MQTT e acharam uma palavra que parecesse com MQTT, que é Mosquito, que é o nome do servidor, Mosquito com 2 T's. Né? Você parava a pensar... Oi? Não, não. Não, pior que não. A gente vai usar um servidor Mosquito. Aí, o Mosquito fez tanto sucesso que tem um outro servidor, sem sacanagem, que é concorrente dele, que é o Mosca. É mesmo, não é sacanagem, não. Tem um que chama Mosca. Mas a gente vai usar o Mosquito. Bom, essa é a ideia do MQTT. É esse cara que a gente vai usar muito. É ele que a gente vai usar nos nossos projetos. E não só a gente. É ele que o mundo inteiro usa, na verdade. Mas vamos falar um pouquinho dos outros, dos concorrentes dele. Não tão importantes, vou falar um pouco mais rápido, porque a gente não vai se ater muito a esses outros aí. Mas só para mostrar também que o MQTT não é o único que existe. Ele é o mais usado? É. Mas ele não é o único que existe. Tem um outro que chama AMQP, Advanced Message Queuing Protocol, que ele veio do sistema bancário. Ele não foi desenvolvido nem para IoT. Ele foi desenvolvido pela JP Morgan Chase, que é um dos principais bancos europeus, né? Um dos maiores, se não for o maior banco inglês. Ele é muito para comunicação entre servidores. E eles usavam no sistema bancário para comunicação entre servidores de bancos, dos bancos mesmo. E ele é muito usado, ele é usado também hoje para IoT, para comunicação entre os servidores de IoT. Mas aí são para soluções muito grandes, em que você tem muitos servidores de IoT, e aí pode ter algum sentido de usar isso aí. Um outro, esse é concorrente direto do MQTT, é o COAP, né? É o Constrained Application Protocol, né? Protocolo para aplicações constrained quer dizer que tem restrições, né? Restrições, por exemplo, de recursos, né? Restrições de poder computacional. Ele foi criado pelo IETF. IETF, não sei se vocês já ouviram falar, é Internet Engineering Task Force. É uma organização que padroniza os protocolos que funcionam na internet, de modo geral. Então, o HTTP, que a gente falou aí, que é o protocolo que é usado para transferência se usa, né, para transferir páginas web, né, o próprio protocolo IP, o TCP, são todos padronizados por essa instituição aqui, que é o IETF, o Internet Engineering Task Force. E o COAP foi proposto por eles, os mesmos caras que propuseram o HTTP, propuseram o DNS, o protocolo lá do DNS, que propuseram o funcionamento do e-mail, todos esses caras propuseram tudo isso, propuseram esse COAP também. Ele só não é padrão como o MQTT, porque primeiro que ele chegou um pouco depois, então quando ele chegou o MQTT já estava meio dominando, e eu acho que o MQTT ainda é mais eficiente, ele tem um cabeçalho menor ainda, ele é um protocolo menorzinho, mais simples ainda do que o COAP, funciona muito bem. Então, tipo assim, se ele tivesse chegado depois, mas com uma funcionalidade melhor, até poderia ganhar mercado, mas ele chegou depois fazendo a mesma coisa ou até um pouco menos. Né? Ele pode funcionar até em microcontroladores que tenham 10 KB de RAM, com 10 KB de código, assim, bem pequenininhos, mensagens bem curtas, e ele é muito parecido com HTTP, então ele tem um funcionamento bem parecido com HTTP. Ele é definido nesse documento aqui, RFC 7252. Todos os padrões definidos pelo IETF, eles são definidos em documentos chamados RFC, que é Request for Comment. Então, se você quiser saber qual é o padrão do protocolo IP, qual é o padrão do protocolo TCP, qual é o padrão do protocolo HTTP, qual é o padrão de qualquer um desses protocolos da internet, cada um deles tem uma RFC. É um documento oficial que é muito bom para ler para quem tem insônia,
você ler como que funciona o protocolo, né? Na verdade, ele é muito ruim de entender um protocolo lendo ele. Quer dizer, ele muito ruim que eu quero dizer porque ele é pouco didático. Ele é muito voltado para assim, eu quero implementar, eu quero criar esse protocolo, eu quero criar uma biblioteca que implemente esse protocolo. Aí a RFC é o melhor lugar, que ele tem todos os detalhes do protocolo. Mas se você quer entender, ele normalmente não são muito didáticos, não. Então tem esse aqui, esse COAP, que foi proposto pelo Internet Engineering Task Force. E ele tem ainda um protocolo chamado DTLS para segurança, Diagram Transport Layer Security, não vou entrar no mérito aqui não. Até porque eu não falei, mas o MQTT também tem uma versão do MQTT que é MQTTS. Igual tem HTTP e HTTPS, o MQTT tem MQTT e MQTTS. O MQTTS é o MQTT, a gente falou, com uma camada de segurança. As mensagens vão com criptografia de um lado para o outro. A maioria desses protocolos tem alguma solução de segurança, né, com criptografia e tal, até porque muitas vezes esses dados vão ser trafegados pelo ar, vão ser trafegados pela internet. Então, se eles vão ser trafegados pela internet, você quer que quem esteja no meio do caminho, né? Se alguém estiver no meio do caminho escutando, que não consiga entender o que você está mandando. Né? Então, criptografia pode ser normalmente uma coisa importante de ser prevista por esses protocolos. Então, no caso do MQTT, a gente vai ter o MQTT e vai ter a versão com segurança, que é o MQTTS. Bom, por último, o último protocolo que a gente vai falar é o DDS, que é o Data Distribution Service, que foi criado por uma organização também chamada OMG, que é OMG quer dizer Object Management Group, isso, grupo de gerência de objetos. Esses caras criaram vários padrões, um monte de coisa. Teve muito famoso que eles criaram na década de 90, começo dos anos 2000, chamado Corba, que hoje em dia ninguém mais usa, mas que foi muito usado. E eles criaram esse padrão aí, esse DDS, Data Distribution Service, que é muito para comunicação entre dispositivos. Dispositivos se comunicar direto um com outros, uns com os outros. Isso tem algumas utilizações. Assim, isso é um pouco utópico, tá? Isso é um pouco, talvez um pouco futuro até. Porque, de maneira geral, as soluções de IoT, as soluções de automação, hoje em dia, como que elas funcionam? Você tem os dispositivos, onde os sensores estão interligados, e esses dispositivos, eles se reportam, né, se comunicam, de maneira geral, diretamente com coletores, com servidores, por exemplo, que coletam os dados. Então, é uma ligação meio hierárquica, né? Você tem os dispositivos que se comunicam direto com os servidores. A ideia aqui do DDS é permitir que esses dispositivos se liguem diretamente uns com os outros. Qual a ideia de um dispositivo se ligar diretamente um com o outro? Eu tenho um dispositivo que tem alguns sensores de temperatura aqui, tem um outro dispositivo que tem que aciona umas válvulas, sei lá o quê. E aí, se esse dispositivo aqui detectou que a temperatura está alta, ele já avisa direto para outro dispositivo que é para poder acionar lá a válvula tal para diminuir lá, tentar diminuir a temperatura, pressão, sei lá o quê, sem precisar ter um comando central para isso. Dá para fazer? Dá para fazer. Só que você começa a ter um controle muito distribuído assim, nem sempre isso nem sempre é fácil de gerir, né? Nem sempre é fácil de você ter a gestão disso aí. Então é um pouco, talvez um pouco mais utópico, um pouco mais olhando para o futuro do que o que efetivamente tem se implementado na maioria dos lugares aí. Na maioria dos lugares o pessoal usa MQTT porque justamente você coleta os dados e manda para um servidor que vai tomar a decisão do que fazer. E é isso aí. Não vou entrar em detalhes aqui não do DDS. Porque tem umas detalhes aí das coisas que ele descobre dinamicamente, publish subscribe também e tal. Vamos falar um pouquinho de uma outra coisa que é que a gente vai usar muito também,
nas nossas soluções. Eu passei um pouco mais rápido, antes de mais nada, eu passei um pouco mais rápido pelos outros protocolos, porque a gente, só para vocês saberem mais que existem e tal, mas a gente vai focar muito aqui no MQTT. A gente e o mundo, né? Todo mundo usa o MQTT. A gente não vai ser diferente disso, a gente vai usar o MQTT. Vocês vão ver, por exemplo, que mais para frente ainda, que quando a gente for pegar o dispositivo e conectar ele na nuvem, né, a gente vai usar no Google Cloud, mas seja qual nuvem for, as nuvens elas oferecem duas formas normalmente de você se conectar, mandar dados de sensores e tal para ela. Ou você manda por HTTP, né, que é o padrão que eu falei com vocês que não é tão adequado para IoT porque ele é um protocolo um pouco mais complexo, mas você pode mandar por HTTP ou por MQTT. Eles não implementam a MQP, a EcoApp, não. As nuvens implementam ou é MQTT ou é HTTP. Então, daí dá para a gente ver já que o MQTT é meio dominante. Tá? Depois a gente pode até, quando chegar lá nisso, aí a gente tentar entender por que eles suportam o HTTP também, se o HTTP, eu estou falando aqui para vocês que não é tão voltado para IoT. Se não é tão voltado para IoT, por que se usa? Na verdade, tem dois motivos, né? Adiantando um pouquinho logo. Um motivo que pode parecer besteira, mas é verdade, é porque tem gente que já sabe programar com ele. Tem gente que já sabe resolver o problema com HTTP e não quer aprender outra solução, que seria o MQTT. Então, não quero aprender outro, vou usar o HTTP mesmo. Não é o melhor motivador para você usar alguma coisa, né? Se você não entende, é melhor você estudar e aprender, né? Mas acontece, não só no mundo de IoT, no mundo de em qualquer área, né? O cara às vezes usa assim, porque assim eu sei, do outro jeito eu não sei. Isso é um motivo. E outro motivo é porque às vezes quando você vai fazer arquitetura, tem muita gente quando vai fazer arquitetura de IoT, é muito comum, você pega muitos sensores e eles muitos dispositivos com sensores ligados, e eles não mandam os dados direto para a nuvem. Eu até já falei isso com vocês aqui. É muito comum, acho que não sei se eu comentei, mas é muito comum uma arquitetura, a gente vai ver depois ali por que isso e tal, dos dispositivos mandarem para um servidor que você tenha na empresa, e esse servidor sim manda para a nuvem. Então você tem um intermediário, vamos dizer assim, um gateway que a gente chama, um cara que ele recebe de todos os dispositivos e ele que manda para a nuvem. E aí, esse cara que manda para a nuvem, ele já não é mais um dispositivo simples. Ele é um servidorzinho já com mais poder de processamento. Ele pode mandar em MQTT? Pode. Mas ele pode mandar em HTTP também, porque ele não tem tanta restrição de bateria, porque ele já pode estar ligado na tomada, ele não tem tanta restrição. Tem alguém lixando a parede aí. Lixando a parede? Melhorou? Muito ruído. Melhorou ou parou? Ou continua? Melhorou. Eu acho que era alguém arrastando o meu microfone perto do... Ah, tá. Eu acho que fui eu que esbarrei aqui. Bom. Mas deu pra ouvir aí que eu falei, não? Entendeu? Complicou. Bom, então é isso. Então você, muitas vezes, nas soluções, você tem vários dispositivos e antes de você mandar para a nuvem, você concentra todas as informações num servidor. E aí esse servidor manda para a nuvem. E aí esse servidor já não é mais um dispositivo com baixo poder de processamento. Esse servidor, ele já é um computador. Ele já tem mais poder de processamento. Então, para ele pode usar o MQTT? Pode. Mas ele poderia usar o HTTP também, porque ele já não tem problema de bateria, ele já não tem problema de ter poucos recursos. Né? Não precisa ser um grande computador, mas ele não vai ser um Arduino também. Ele pode ser um Raspberry Pi, por exemplo, ou um computador mesmo tradicional. Bom, beleza. Tudo isso foi para falar sobre o MQTT com segurança, né? Mas, independente do protocolo que a gente utiliza na camada de aplicação, seja BDS, CoAP, AMQP, MQTT, no nosso caso MQTT, mas independente deles, na hora que você vai mandar o dado de um lado para o outro, você tem que formatar o dado de algum jeito, mandar o dado formatado, bonitinho de algum jeito. E o padrão
E existe um padrão de formatação de dados que é muito usado, que é um padrão conhecido por JSON. JSON quer dizer, né, uma sigla, JSON, né, JSON, e quer dizer JavaScript Object Notation. Então, JavaScript Object Notation, quer dizer, notação de objetos de JavaScript. É uma forma de você representar dados, quaisquer objetos, que foi criada lá no mundo do JavaScript, que é uma linguagem de programação, né? Acho que todo mundo já ouviu falar em JavaScript. Esse formato de representar, essa forma de representar dados, surgiu no JavaScript, mas já não é mais limitado ao JavaScript. Já passou por todas as barreiras aí e já é utilizado em todas as linguagens de programação, em todos os sistemas no mundo inteiro, né? A ideia é que você pode representar é muito flexível, então você pode representar qualquer tipo de dado. E a grande facilidade é que todas as linguagens de programação têm parsers, né? Tem bibliotecas que permitem você trabalhar com JSON, você entender o que está dentro do JSON. Então ele é bem simples e todo mundo usa, né? Como é que é a representação de JSON? O JSON ele é uma representação textual, é um texto que representa alguma informação, algum objeto, e ele é um conjunto, fica dentro de chaves aqui, e ele é um conjunto não ordenado de pares nome e valor. Então, nome e valor são separados por 2 pontos, e os pares são separados por vírgula. Então, por exemplo, se eu estiver querendo dizer aqui na nossa disciplina, então, abre aspas, aí tem aqui disciplina, que é a chave, 2 pontos, IoT, que é o nome da disciplina aqui, que é o valor. Então, isso aqui é a chave, isso aqui é o valor. O que é IoT? IoT é o nome da disciplina. Instituição é a chave. Qual é o valor da instituição? FAESA. Como são strings, tanto a chave quanto o valor, elas têm que estar entre aspas. Né? Então, isso aqui é o que se usa no JSON. E você pode também ter um vetor, que é uma coleção de valores entre colchetes, né? E aí dentro separado por vírgula. Então, isso aqui, por exemplo, é um objeto em JSON já um pouco mais complexo. É um objeto em JSON que contém outros objetos, porque o JSON, eu dei um exemplo simples aqui, eu tenho um par que é chave e valor. Mas o par pode ser uma chave e esse valor pode ser um outro objeto em JSON. Que abre chaves também, que aí tem vários pares, chave e valor. Então aqui, por exemplo, é um objeto em JSON um pouco mais elaborado. É um objeto em JSON de um currículo de alguém, de uma parte de um currículo. Em que o cara colocou aqui uma chave, que é skills, né? Skills são as habilidades. 2 pontos. Aí quais são as habilidades da pessoa? Aí é um objeto. Porque a habilidade não é uma só. Então abre chaves, porque é um objeto. Aí aqui é um objeto por si só, né? Que abre chaves aqui, fecha chaves aqui. E ele tem habilidades web. Então tem uma chave aqui web, 2 pontos. Qual é o valor da habilidade web? É um vetor com duas habilidades que ele tem. Né? Então por isso que é um vetor, que abre chaves, abre colchetes e fecha colchetes. Com 2 habilidades. Quais são as habilidades? A primeira é um objeto, e o nome dessa habilidade é HTML, e years, o tempo dessa habilidade, o tempo que ele domina, o tempo que ele trabalha com isso, são 5 anos, eu estou supondo. Uma outra habilidade é CSS, e o tempo que ele trabalha com isso, 3 anos. Nota que o número 5 e 3, como são números, não são strings, não precisam estar entre aspas. E isso é a habilidade web. Tem uma outra habilidade que é de banco de dados. Na habilidade de banco de dados, ele tem uma habilidade só. Está aqui um vetor, mas com uma habilidade só dentro. Que é a habilidade SQL. Ele trabalha, o número de anos que ele está com SQL são 7 anos. Então aqui eu tenho um objeto dentro de outro objeto. Dentro desse objeto eu tenho um vetor de outros objetos. Então eu posso ter isso indefinidamente. Um objeto com objeto dentro, com outro objeto dentro, com outro objeto dentro, com um vetor dentro de objetos, que tem outro vetor de objeto. E pode ser assim sucessivamente. Tá clara essa representação em JSON? Deu para entender isso aqui?
Ou complicou de Como é que é, vez? professor? Deu para entender essa representação aqui em JSON ou complicou de vez? Acho que dá pra entender. Deu. Dá pra entender. O pessoal de ciência da computação acho que entendeu, mas... Mas e você? Eu tô perguntando a todo mundo, não tô. Tá, o importante é todo mundo entender. Na verdade, apesar do JSON ser tão elaborado assim, em IoT a gente não manda mensagens elaboradas assim. Então vamos simplificar um pouco. No mundo de IoT, né, para ser prático e, na verdade, a gente vai lidar com mensagens muito mais simples do que essas. Porque nossas mensagens, o que vão ser nossas mensagens? Deixa eu botar aqui para vocês. O professor, tem Oi. alguma biblioteca que deserializa o dado do JSON? Ou tem que... Ah, tem, né? Entendi. Tem sim. A gente vai mexer com ela. Não, Matheus, você faz um substring no JSON, aí você vai quebrando na mão. Você quer que eu Também faça? dá para quebrar na mão. Tô brincando. Beleza. Mandar o Matheus calar a boca quando ele faz pergunta burra assim. Não, eu só perguntei, tem como fazer na mão, ué. Bom, tem como fazer na mão, tem biblioteca, fica ao gosto do freguês. No caso do... Deixa eu compartilhar aqui. Cadê? Aqui. No caso de IoT, os JSONs que a gente vai mandar são muito mais simples do que isso. Então, eu vou dar uns exemplos de JSON aqui, se vocês entenderem, já é mais do que suficiente para a nossa disciplina. Eu mostrei JSONs um pouco mais elaborados, mas na prática, a gente vai usar o JSON para poder representar dados que o Arduino, um dispositivo qualquer, vai mandar para um servidor. Então, são basicamente leituras de sensores. Então, por exemplo, um dado típico que um Arduino que tivesse com aquele sensor DHT que a gente usou como exemplo, né, que manda temperatura e umidade, poderia mandar, seria um dado assim, ó, temperatura, abre chaves, né, aí abre aspas, assim, temperatura, 2 pontos, sei lá, 27 graus e meio, 27,5. Aí vírgula, porque agora é um outro dado que ele está mandando, de umidade, 80, por exemplo, que é 80%. Pronto. Isso aqui é um dado típico que a gente vai usar aqui na disciplina de OT. É um objeto com duas propriedades, temperatura e a umidade. Então está separado por vírgula. E aí a temperatura, que está entre aspas aqui, né? Temperatura, tem um valor de 27,5. E a umidade, também entre aspas aqui, tem um valor de 80%. Então, pessoal que não é de ciência da computação, esse aqui dá para entender? Pessoal que não é de ciência ou engenharia ou qualquer área da computação aí. Pessoal de produção. Dá para entender esse JSON aqui, essa representação de temperatura e umidade? Sim. Então, a gente não vai usar nada mais complexo que isso. Porque, seja qual for o sensor que você vai usar, ele vai transferir de um lado para o outro um número, né? Uma grandeza de pressão, de temperatura, de umidade. E se for um GPS, vai ser uma posição de longitude e latitude. Então você teria, sei lá, longitude, um valor qualquer aqui, sei lá. Como é que é o GPS, eu não lembro agora muito como o GPS manda. Latitude, tal. E, sei lá, às vezes tem GPS também que tem velocidade. Então, velocidade. Calma, número tal. Professor, Pronto. eu mandei um linkzinho aí, que é um visualizador de JSON. Acho que é infinitamente mais fácil visualizando do que em texto. Aí é só você colar esse JSON aí e mostrar pro pessoal. Fica mais fácil de entender. Vamos lá, vamos ver. Professor, Diga. eu só não entendi como que vai entender o tópico. Como assim, como vai entender o tópico? Não entendi.
as propriedades. Como é o registro das propriedades? No tópico MQTT, você está falando? Não, a temperatura, umidade, longitude, latitude, velocidade são as variáveis. Como que São- ele vai entender as variáveis? Tem que estar lá no sistema, no Então, outro sistema. Como que faz o registro? não. Tipo assim, não sei se eu vou te responder, não sei se eu vou te responder o que você tá querendo, tá? Entendi mais ou menos a pergunta. O que eu tô falando é que esse JSON aqui é o formato, né? Que, indo concretamente aqui para as nossas soluções, é o formato que o Arduino vai utilizar para pegar a leitura lá do sensor e mandar para um servidor, por exemplo. Então, o Arduino, ele vai lá no sensor de temperatura, isso a gente já viu como fazer, né? Ele pega esse valor aqui de temperatura, ele pega esse valor aqui de umidade. Aí, quando você for transferir isso, né? Enviar isso para um servidor, você vai, antes de enviar, você vai construir esse JSON, construir a mensagem nesse formato, uma string nesse formato aqui, e vai mandar essa mensagem via MQTT, né? Utilizando esse formato aqui para o servidor. O servidor de MQTT. O servidor vai pegar essa mensagem, que é essa string, e vai colocar ela num tópico, né, que é uma fila de mensagens. Do outro lado, quem quiser coletar isso, por exemplo, o meu aplicativo de celular vai se comunicar via MQTT, vai ser exatamente assim, com o meu servidor de MQTT, no tópico onde você publicou isso aqui, então o celular vai receber essa mensagem, esse JSON nesse formato. E aí o seu aplicativo de celular é que vai ser responsável por pegar essa mensagem nesse formato e entender que esse 27,5 é um valor de temperatura, que esse 80 é um valor de umidade, e com isso exibir isso de uma forma mais amigável para quem está utilizando o aplicativo, né? Num dashboard lá bonitinho, sei lá, de alguma forma mais amigável, mais bonita. E como que o servidor sabe qual tópico botar isso daí? Ele não sabe, quem está publicando tem que dizer. O Arduino tem que dizer, publica isso para mim no tópico Arduino entendi. 1, que é o meu tópico, entendeu? Uhum. O servidor ele é burro, ele só obedece ordens. Você dá a mensagem e diz onde que você quer publicar. E aí ele vai lá e publica. E se você pode, como eu falei, você pode criar políticas de segurança, que aí o Arduino, por mais que diga, publica aí no tópico Arduino 1, aí o servidor de MQTT pode falar, não vou publicar não, porque você não tem permissão para poder publicar nesse tópico aí. Mas assumindo que você não tem criado políticas de segurança, o Arduino vai dizer, publica essa mensagem inteira aqui no tópico temperatura, sei lá, no tópico dados, no tópico que você quiser. E o MQTT vai publicar nesse tópico, entendeu? Tá claro, Rafael? Uhum. Vamos ver aqui quem foi que mandou? Desculpa, o negócio Arthur. do JSON. Arthur, desculpa, Arthur. Você falou aí, mas eu tava na outra tela, eu não vi quem mandou. Então, o Arthur mandou um negócio aqui para visualizar. Vamos ver juntos aqui se... Estão vendo aqui, ó? Vamos já pegar um JSON mais complexo aqui, ó. Vou pegar esse JSON aqui. Vou pegar esse JSON aqui, que tem um monte de coisa, e vou colocar aqui. Acho que ele vai fazer tipo um grafozinho que mostra, não é isso? Botei um texto e olha, ele vai falar que tem uma coisa errada aqui, então. Não sei se isso daí aceita vetor. Acho que pode ser isso. Será que não aceita vetor? Também eu já abusei, né? Mas deveria. Eu não sei se também aqui eu copiei e colei. Eu não sei se quando a gente copia e cola assim. Clica ali em formate para ver se ele vai formatar o texto. Aí fica mais fácil ver. Boa. Tem coisas estranhas. Tem. Faltando uma vírgula. Tá faltando uma vírgula. É, isso que eu ia falar. Boa. Ele coloca aqui, ó, as skills. Dentro da skill tem skills de web database. Na skill web eu tenho uma que chama HTML com 5 anos, tenho outra que chama CSS com 3 anos. No database eu tenho uma só que chama SQL com 7 anos, né?
Ou seja, ele pegou essa estrutura aqui e representou desse jeito, para dizer o que está dentro do que, né? É uma outra representação. Legal, não conhecia esse visualizador não. Fica um pouco mais claro para ver, né? E aí ele, além disso, ele coloca no formato, você pode tirar todo o espaço em branco para ficar mais enxutinho, né? Ou formatar mais bonitinho e tal. Bom, mas, como eu falei, pessoal aí de produção, às vezes que tem menos intimidade com isso, não precisa se preocupar muito, precisa se preocupar em entender esses aqui. Se entender esses aqui mais simples, são os que a gente vai usar. A gente não vai usar JSONs mais complexos, até porque a gente está lidando com soluções em que você tem dispositivos muito simples, tipo o nosso Arduino, para baixo, às vezes até mais simples, em que eu não quero complicar a vida. Eu quero que seja o mais simples possível. Eu quero transmitir um dado de um lado para o outro. Então não vai ter nada de mensagem de JSON muito elaboradas. Porque nada vai ser muito elaborado, porque os dispositivos não dão conta disso. Beleza? Então, refazendo a pergunta aí para o pessoal, agora só para o pessoal de produção. Tá claro isso aí? Aqui esses JSONs aqui estão tranquilos? Não. Oi? Não? Não, professor. Tá. Então vamos lá. Se não tá... Isso que é importante, saber que não, porque a gente vai usar isso aqui. O que você não entendeu aqui? Pode falar, seja sincero agora, que é melhor do que depois, né? Você só está declarando variável? Eu entendi. Tipo assim, skill, aí tá web, depois name, HTML. Ah, não, peraí. É porque o que eu falei... Desculpa. Deixa eu refazer a pergunta de um jeito certo agora. É porque eu mudei de tela aqui, mas eu estou compartilhando uma coisa e falando outra. O que é importante vocês saberem... a gente pode voltar lá se você quiser, não tem problema. Mas o que eu quero que vocês saibam melhor, entender, são essas JSONs aqui, ó. Isso aí você está declarando, né? As variáveis. Isso aí. Na verdade, eu nem estou declarando uma variável. Eu quero mandar uma mensagem de uma máquina para outra. Quero mandar a mensagem do dispositivo para um servidor. E aí, essa mensagem eu quero mandar o quê de um lado para o outro? Um valor de temperatura e um valor de umidade. E aí, isso aqui, eu estou formatando a mensagem. Eu estou mandando a mensagem nesse formato aqui, de um lado para o outro. Entendi. A A temperatura 27,5 e você está falando que a umidade é 80, exatamente. Ah, então eu entendi. Tá? É só isso. E aqui, se por exemplo, eu tivesse, sei lá, no Arduino ligado um GPS. E aí o GPS ele não vai ver temperatura e umidade, ele vai ver o quê? Longitude, latitude e velocidade, por exemplo. Então, o que é importante entender é que o que eu quero mandar, né, é sempre um par de uma chave, né, que representa o que eu quero mandar e o valor que eu quero mandar. E isso está separado por 2 pontos. E aí eu posso mandar vários valores ao mesmo tempo. Né? Eu mandei a temperatura aqui junto com a umidade, eu mandei aqui longitude junto com latitude junto com velocidade. E cada uma dessas informações que eu mando é um par, chave, valor, né, que está separado por 2 pontos. E a separação entre um par, chave, valor e o outro par, chave, valor é uma vírgula. É isso que eu quero que esteja claro. Isso aí eu entendi. Então, beleza. Isso é o que você precisa para o mundo de OT. Se isso aí está claro, está ótimo. O outro exemplo, só para também não falar assim, não, o outro esquece, não precisa, não estou minimizando o seu interesse em entender, aquele é o importante, tá? Esse aqui é só um bem mais complexo. Esse aqui eu estou mandando um valor para o outro lado, né? Eu estou representando um valor que um objeto que a gente fala, né? Que é um objeto um pouco mais complexo. Skills em inglês são habilidades que alguém tem, né? Então eu estou aqui, abre chaves e fecha chaves, porque isso é um objeto que tem um valor só, uma chave só, que é skills, que são os atributos que alguém tem.
né? As habilidades que alguém tem. E essas skills, elas são o quê? Elas mesmo, em vez de ser aqui um valor direto, aqui ser 134, ou ser uma string, né? Poderia ser uma string. Ela, na verdade, é um novo objeto. Então, abriu chaves e fechou chaves, porque as skills dentro delas são um objeto. Eu tenho um objeto dentro de outro objeto. E esse objeto tem 2 atributos, né? Que é web, ou seja, 2 chaves, que é web e database, que estão separadas por vírgulas aqui. Ó. E a web é o quê? São as habilidades que a pessoa tem com relação à web, por exemplo. Então, a web é uma chave. E qual é o valor da web? Abre colchete, fecha colchete, abre colchete, fecha colchete, é um vetor, é um array. Né? Um vetor. É um vetor. E é um vetor de o quê? É um vetor de objetos. Né? Então, cada objeto aqui, ó, que está entre abre chaves e fecha chaves, é um objeto com dois pares de chave e valor. Né? A gente vai usar esse simples aqui, mas esse aqui, no meu caso, que é o nome e a idade, ele está dentro de um vetor que está dentro da web e que está dentro do skills. Não sei se ficou claro ou se é confuso. Esse é mais confusinho um pouco. É só um exemplo que estava ali. Mas o mais importante é a gente entender aquele caso mais trivial ali, que seria, por exemplo, eu entender isso aqui, ó. Esse aí você tá falando que o nome é HTML e os anos são 5, né? Isso aí. O valor não precisa estar entre aspas, mas a string precisa estar entre aspas. Beleza. A gente vai usar direto JSON. Todo mundo usa JSON em tudo no mundo. Seu aplicativo de celular, qualquer que seja, que vai conversar com a internet, o Facebook que você tem no celular, o WhatsApp que você tem no celular, o Uber que você tem no celular, quando eles se comunicam com os servidores dele, todos eles, as mensagens que eles querem mandar, os dados que eles querem enviar de um lado para o outro, eles usam esse formato JSON para trocar dados. Não sei se vocês já ouviram falar num formato chamado XML. Sim. É o de nota fiscal, né? É o que eu uso em nota fiscal, exatamente. É o mesmo que se usa em nota fiscal. O JSON, ele é um sucessor, digamos assim, uma evolução do XML. É perigoso fazer uma evolução, mas ele é um concorrente do XML. O XML, ele tem o mesmo objetivo do JSON, que é uma forma de você representar os dados para transferir de um lado para o outro, que é o que faz a nota fiscal. Você tem o sisteminha lá da padaria, o sisteminha lá da farmácia, ele tem que trocar informações sobre a nota fiscal que foi emitida, que vai ser emitida com a Secretaria da Fazenda. Então usa esse padrão XML. Só que o XML é extremamente mais complexo e as mensagens são extremamente maiores do que em JSON. JSON é muito mais compacto. Então o mundo tem substituído tudo que é em XML por JSON porque é mais compacto, gasta menos tempo de processamento. Então, no mundo IoT, por exemplo, XML não faz sentido, porque ele é muito longo, ele é muito complexo, e aí os dispositivos simples, tipo um Arduino, ou outros, às vezes não vão ter nem capacidade suficiente para processar um XML. E mesmo que tenham capacidade, gastariam muita bateria com isso. O JSON é muito mais simples. Então, o JSON ele vem substituindo há muitos anos já o XML em dispositivos muito simples, tipo dispositivos de IoT, né, em soluções de IoT. Mas ele também vem substituindo em soluções não tão simples por outro motivo, para você trazer mais escalabilidade. Porque, que nem eu falei com vocês assim, no meu celular, os aplicativos todos usam JSON para se comunicar com os servidores. Por que isso? Porque aí a Uber, por exemplo, ou o Google Maps, sei lá, o Google Maps lá, ele pode ter um servidor que atenda, sei lá,
10 mil clientes simultaneamente, porque os clientes trocam informações com ele usando JSON. Se trocasse informações com eles utilizando o XML, em vez de eu atender 10 mil clientes simultaneamente, eu conseguiria com o mesmo servidor atender só, sei lá, 5 mil. Porque eu gastaria muito mais tempo, o servidor gastaria muito mais tempo processando as requisições de cada cliente do que ele gasta se ele estiver usando JSON. Então ele consegue ter uma infraestrutura lá de servidores que tem a metade de servidores do que ele precisaria se ele tivesse XML. Tá claro o que eu estou querendo dizer? Sim. Tá claro. Por que a Secretaria da Fazenda, então, professor, usa o XML e não usa o JSON? Porque se ela mudar de XML para JSON, ela tem que mandar substituir todos os sistemas e todas as maquininhas daquelas de nota fiscal que tem espalhadas por aí. Então, você trocar não é fácil. Então, tipo assim, não troca não, porque você vai ter um impacto muito grande. É muito diferente de um Google, um Uber trocar, porque é só você ter uma versão nova do aplicativo que você baixa lá da loja lá da Apple, da Google, né, da Google Play lá e pronto, é mais fácil, né? Deixa eu só fazer a chamadinha aqui pra gente acabar que já deu a hora, né? Arthur tá aí, Edson tá aí, o Érico não, o Jaci tá aí, a Juliana tá aí, o Leandro tá aí, o Marcos Rui também, Matheus também, Maiane também, Rafael também, Sofia também. Beleza, estamos quase todos aí. Pessoal, então, quinta-feira a gente continua. Eu vou mandar para vocês